A vocês que todas as intempéries que aconteceram nos últimos dias, também nós somos colaboradores para fazer a solução delas. Então, sintam-se sempre convidados a fazer doações para casa, a se filiarem à casa, porque as despesas aqui do plano físico precisam ser pagas também, tá? E vamos ao que interessa hoje. Relaxem, respirem, vamos fazer nossa prece. Se concentrem na musiquinha que eu vou deixar de fundo. Fechem os olhos. E vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a toda a espiritualidade que aqui se faz presente, nessa casa, nessa tarde, nesse dia, a equipe de trabalho que tão bem nos recebe, mas que nesses instantes o nosso pensamento, o nosso ser imortal, extrapole as barreiras físicas desse espaço. E como se nós pudéssemos fazer um voo às alturas, na imensidão do azul, contornando as nuvens, atravessando elas, nós possamos sentir a leveza que nós somos enquanto seres imortais. Contemplar o sol, o vento, as águas, a terra que nos sustenta, que nos dá firmeza. E nessa leveza que nós podemos sentir, nesse pequeno voo, nós contemplamos lá do alto o quão grande é o nosso planeta, a nossa vida, e quantas vezes nós nos preocupamos ou nós nos fixamos em questões tão pequenas, que ao retornar gradativamente desse voo que nós fizemos agora, para o corpo físico sentado aqui nessa cadeira hoje, que seja com mais consciência, que nós somos pequenos, eternos, mas momentâneos nesse corpo, que as nossas dificuldades são passageiras, as nossas ansiedades são responsabilidade dos nossos pensamentos, da nossa conduta, e elas também não são eternas. Que toda essa energia recebida aqui nessa tarde se converta em entusiasmo e energia de transformação para as mudanças que são necessárias para a nossa caminhada. Um reavaliar, um reorganizar e um redirecionar a nossa caminhada até aqui. Nós somos falhos, mas nós somos corretivos também. E precisamos ser disciplinados, seja através de uma palavra, de uma leitura, de uma ação, ou de um simples voo até logo ali, para compreender que nós somos pequenos, não somos únicos e precisamos de tudo aquilo que nos rodeia. Sendo assim, agradecemos desde já a energia aqui dispensada, a toda a espiritualidade, e iniciamos as atividades de hoje. Que assim seja. Posso deixar a musiquinha? Vocês conseguem ouvir? Conseguem me ouvir também? Sim? Obrigado. Então, hoje é um tema do AFA, né, do Departamento da Família, da área da família, né, não é mais departamento. E o título dessa fala de hoje é Paz, contido lá no livro Vinha de Luz, uma psicografia do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E ele é
uma passagem curtinha, mas profunda. E só para eu ter uma base aqui, quantos de vocês são pais? Tá. Temos aí acho que uns 70%, 80% que são pais. Mas se não são pais, são filhos. E esse aprendizado não é, ou esta tarefa, não é unilateral. O título é pais. Mas se nós entendemos um pouco de reencarnação, se nós estamos aqui dentro de uma casa espírita entendendo que somos imortais, nós já passamos pela configuração de pais e filhos 1 milhão de vezes. Faz sentido para vocês? Ótimo. Então hoje, alguns de nós estão pais, alguns de nós estão filhos, ou concomitantemente, ambas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ou nós já vivenciamos isso numa outra experiência e talvez agora não sejamos pais, justamente pela prova que nós nos comprometemos. Então, de modo geral, ser pai e mãe não é uma tarefa muito fácil, certo? Certo. Também sou mãe. Ela estipula ao longo da caminhada várias mudanças daqueles que estão sobre esse papel, vários compromissos, várias abnegações ao longo desse processo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a perspectiva do que essa passagem nos traz. Então, algumas colocações eu quero interromper a minha leitura aqui e fazer com vocês. E ainda faço algumas considerações lá no final que eu entendo serem fundamentais. Eu só quero que vocês comecem essa caminhada comigo, compreendendo que nós assumimos essa responsabilidade antes de estarmos aqui. Seja de sermos pais, seja de sermos filhos. Além de assumirmos e nos comprometermos com essa responsabilidade, nós escolhemos voluntariamente, na maioria das vezes, e involuntariamente, sob imposição divina, aqueles que nós precisávamos estar ao lado. Então, desde já, se os que estão aqui têm dificuldades em serem pais ou serem filhos, é o momento de reavaliar a conduta. Porque em algum momento, vocês hão de se dar conta de que essa tarefa, essa dificuldade, esse desafio do qual nós escolhemos estar agora, nós possivelmente não queremos viver numa próxima encarnação. Então, muitas vezes, a gente acha que numa próxima vai resolver, vai mudar a configuração só. Ou vai ser a mesma, e o desafio continua sendo o mesmo. Talvez faça sentido esse questionamento que eu vou fazer para vocês, que eu levei para os meus facilitados no estudo de terça-feira, onde a gente estudava sobre reencarnação e os motivos de nós não lembrarmos porque todas as nossas vivências pretéritas. Por que a gente esquece tudo que viveu? Por que a gente esquece tudo que foi? E a espiritualidade nos diz que nós não esquecemos completamente. Ao longo da nossa experiência, nós temos lapsos intuitivos do motivo pelo qual nós passamos por determinadas dificuldades, ou por o motivo pelo qual nós estamos nessa configuração, nessa colocação, nesse lugar, com essas pessoas, com esses desafios. Então já convido a vocês, se por algum momento vocês se deram conta de reconhecer quais são pelo menos 3 dos motivos pelos quais nós estamos aqui encarnados. O que nós precisamos aprender? A configuração familiar que nós estamos, o que ela nos diz? Tenho certeza que a maior parte daqui não tem o melhor relacionamento com pai e mãe. Sempre tem um preferido, sempre tem um que a gente se afiniza mais. Os filhos a mesma coisa, a gente ama incondicionalmente igual os filhos.
Será? Visto que estamos completamente diferentes um dos outros, sob desafios completamente diferentes, como nós podemos amar de forma igualitária no primeiro momento? Isso é uma concepção de amor que talvez poucos aqui tenham, ou quase ninguém. Nós estamos numa caminhada para chegar lá. Mas reconhecer a nossa condição e olhar para aquela dificuldade de relacionamento dentro do contexto familiar já faz parte do processo de evolução. Só que muitas vezes a gente não faz, não quer corrigir. Vou ao texto, senão eu vou longe aqui nessa filosofia. Então, primeira frase que se baseia esse pequeno texto é de Paulo lá em Efésios, e ele diz: é vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-nos na doutrina e ao admoestação do Senhor. Essa palavra era nova para mim, mas se refere a uma correção leve, né? Então, além de ele nos dizer para não provocarmos a ira dos nossos filhos através das nossas condutas, do nosso comportamento, seja ele de correção ou seja ele de, me falta a palavra, mas de inércia total, não cobro nada, não faço nada, deixo a sua livre vontade, que também não é o correto. Nós precisamos achar um ponto de equilíbrio para criá-los de forma doutrinada e também com leves correções, sob a perspectiva do amor crístico. E aí, então, ele começa a explanação dizendo: assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Vou ressaltar duas coisas indispensáveis aqui. A tarefa da paternidade ou da maternidade, mas ressalto a maternidade por todo o dispensar, o desprendimento de energia física, emocional e espiritual, que é muito, muito grande, há uma responsabilidade maior. Então, pais, não se chateiem, mas a mãe certamente passa por uma condição de prova muito mais profunda se tem na sua experiência agora a maternidade como uma das suas escolhas. Escolher ser pai e mãe para uma encarnação é uma das provas que mais nos liberta das nossas dificuldades. A gente escolhe lá no processo de planejamento reencarnatório essa condição de pai e mãe como uma forma, uma prova mais difícil, sabe? Como se a gente escolhesse a maratona de 1000 quilômetros, é a mais difícil de todas. Ela também é parte do desafio, porque ela nos coloca em diversas situações, condições de repararmos mais rapidamente aquilo que nós ainda não aprendemos. Então, aqueles que aqui escolheram, que puderam ter a condição da maternidade, da paternidade, já entendam que se comprometeram a resolver de uma forma mais rápida as suas dificuldades, os seus débitos, enquanto espírito imortal que somos. E a condição de pai e mãe tem esse caráter divino por ser a procriação, né? A continuação, permitir que o outro, através da vida que eu dou a ele, também se desenvolva enquanto espírito imortal que é, também possa evoluir. Mas se não tiver um pai e uma mãe que dê passagem a isso, a fila vai aumentando. Então vocês entendem que a gente, mesmo que de forma, eu não fui planejado aqui, mas lá você foi planejado. Lá estava dentro da perspectiva. Lá ele sabe o propósito de nós nascermos onde nós nascemos. E com certeza a fila é grande, gente. Eu sei que nós estamos entrando numa era de muito menos filhos humanos. Mas isso compromete muito o nosso avanço espiritual. E aí às vezes a gente não entende. Porque tantos
tantas crianças nascem nas periferias, mas é onde elas encontram oportunidade de nascer, porque elas precisam se regenerar. E dentro dos lares, com pouco mais de recurso, às vezes a gente impede a vinda de um filho. Por vaidade, egoísmo, orgulho. Porque eu não quero ter filho porque eu quero viver a minha vida, eu gosto de ser sozinho, de ser livre. Mas em um outro momento a gente também precisa lembrar que somos nós na fila, precisando de uma nova oportunidade de correção. Então, adiante. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados neste particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. 2 pontos aqui que não está explicitamente escrito dessa forma, mas eu quero associar para vocês. Ele diz que uma enorme percentagem ainda utiliza desta forma de trazer ao planeta novos seres de forma desavisada. A energia que nós movimentamos para a criação de um novo ser é linda, mas muitas vezes mal utilizada. Nós precisamos entender que toda relação sexual envolve amor e envolve a sua finalidade principal, que não é o prazer. O prazer é muito secundário, mas a finalidade de nós nos relacionarmos sexualmente é de nós gerarmos vida. E hoje, nós precisamos pensar que a maioria das criaturas utiliza desta ferramenta ou desta oportunidade apenas por prazer, momentâneo, sem consciência e com qualquer um. Apenas para que vocês saibam, toda energia envolvida em uma relação sexual, num relacionamento a longo tempo, não se finda com o distanciamento daqueles que se envolveram. Nós estamos diretamente ligados às pessoas às quais nós envolvemos sexualmente ao longo de toda a nossa vida. E a gente acha que a gente só fez sexo. Todos nós permanecemos ligados porque a energia da criação envolvida naquele momento é muito grande. Nós seguimos com aquela energia de outras pessoas, de outros seres. Muitas vezes é que nós nos relacionamos por toda a vida, ótimo. Ou nós passamos um período um pouco mais longo, mas para muitos ainda é só uma noite, algumas horas. E aí nós perdemos a finalidade de uma energia tão criativa e linda, amorosa, por prazeres mundanos. Outra coisa que ele nos traz aqui, e eu destaco, é perseguição, a palavra perseguição. Nós estamos hoje ainda em configurações familiares, e aí retomo a pergunta que eu fiz lá no começo para que vocês pensem. Pelo menos 3 motivos dos quais vocês estão na configuração que estão enquanto encarnados. Por que com esses pais? Por que com essa mãe? Por que com esses irmãos? Por que eu fui adotado? Por que eu fui rejeitado? Por que eu tenho este relacionamento? Porque a gente entende que vem de uma constituição familiar onde nós temos os nossos pais, mas nós também nos tornamos numa outra configuração familiar, onde nós nos tornamos pais. Qual o desafio que eu preciso resolver aqui? Só que muitas famílias não entendem isso. E aí, por atritos muito pequenos ou inconscientes, mas que se tornam conscientes de certa maneira. Eu já falei aqui em algum momento, alguém já deve ter me ouvido falar, que eu sempre tive dificuldade com o meu pai. A gente sempre tem alguém que eu mais com a mãe, ou mais com o pai, ou com algum irmão, tem alguma dificuldade maior. Eu nasci aqui dentro. Essa consciência de imortalidade, de vidas, de reencarnações já estava em mim. Mas quanto tempo eu demorei para aprender? Que eu preciso trabalhar cada vez mais a paciência, que tudo que eu vejo refletido na figura masculina que me gerou
também está em mim. Ele é só um espelho do que está aqui dentro. E quanto mais eu achar ruim, mais eu vou gerar energia e motivos para achar cada vez mais ruim. Mas muitas vezes sou eu que estou replicando a mesma coisa, eu estou só espelhando algo que está em mim. Não estou dizendo que é exatamente igual, mas aquele sentimento, aquela energia é dispensada em alguns outros momentos e ela precisa ser corrigida em mim. E quando ela é corrigida em mim, o outro deixa de fazer. Porque ele não tem mais motivo. Quanto mais a gente provoca alguém, mais o outro não fica brabo. Quanto mais a gente não reconhece que aquilo está em nós e a gente precisa dar um passo para trás e dizer, então, briga sozinho. Ele vai continuar brigando. Mas o reconhecimento é sempre nós. Nós não vamos mudar o outro por imposição, nós vamos mudar por contaminação. Do mais para o menos, osmose, sabe o processo lá da escola? Quanto mais nós nos enchermos de amor, de paciência, de tolerância, mais o outro se contamina. Nós somos, como pais, a gente aprende isso, que não é pela palavra que a gente ensina. Muitas vezes pela palavra nós desensinamos, porque as nossas ações não têm nada a ver com o que a gente faz. E aí acha que está fazendo o milagre acontecer. Tem que rever as nossas ações. E o exercício de olhar para a nossa experiência aqui e elencar quais são os possíveis 3 desafios que eu vim resolver aqui vai ajudar muito nessa caminhada. Vou ser bem rápida agora. E se eu passar 5 minutos, me perdoem. Mas eu acho que é um bem necessário. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas as inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de recebê-los o concurso. Pais do mundo adquirindo as Assembleias de Jesus precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia é imprescindível não perder de vista o lar. É o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando a cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos deste teor é alcançar nobres títulos de confiança. Vou fazer algumas colocações aqui. Eu fiz uma leitura rápida e depois deixo a conclusão para o próximo parágrafo. Enquanto pais, por favor, entendam que as crianças, e aí crianças, porque podem ser adultos, né? Mas enquanto crianças, são apenas em corpos pequenos. Mas com muitas vezes, na maioria das vezes, atitudes envelhecidas, porque nós somos espíritos antigos. Ou vocês acham que os filhos pequenos que nós temos têm a idade que os corpos deles demonstram? Não tem. E quando a gente olhar por essa perspectiva e entender que eu não tenho que minimizar a criança que está na minha frente, eu tenho que encarar ela como um ser grande, eterno, um espírito já em desenvolvimento, há muito tempo, talvez com mais conhecimento que eu, que estou na configuração de pai agora. Eu paro de falar com ele com mi. Por carinho, tudo bem. Mas quando a gente diminui a capacidade de entendimento dos nossos filhos, nós não reconhecemos a grandeza que ele é enquanto espírito. Ele não é eternamente bom e não tem as suas falhas, não tem as suas culpas. Eu não sei o que ele fez lá atrás. Eu não sei o que eu tenho que resolver com ele. Talvez isso seja uma caminhada, uma descoberta ao longo dessa trajetória que nós estamos juntos. Mas tirem aquela criança da condição infantil de espírito, porque ele não é um espírito infantil. Ele é um espírito grande já, muitas vezes, como eu falei, mais velho que nós, mais experiente, com mais conhecimento e que vem nos ensinar. Mas agora assumimos o nosso papel de pais,
que temos que educar, que temos que corrigir, que temos que ensinar e que temos que demonstrar através das nossas ações aquilo que a boca está pronunciando. Além disso, ele está falando aqui, é natural que se sinta interesse pelos acontecimentos vulgares da vida. E hoje, ressalto aos pais e ressalto a mim também, porque eu já fui corrigida pelo meu filho. Eu não trouxe, porque quando eu venho para cá não trago, aquele aparelhinho que a gente tem o mundo na nossa mão. Aquilo lá, nos últimos 10 anos, talvez tenha sido a maior distração que nos afasta da educação familiar. Meu filho já me corrigiu muitas vezes para soltar o celular. Só que a gente entra numa frenética, às vezes, de resolver tudo naquele momento. Só que é o momento que ele está falando, é o momento que ele está brincando e a gente esquece de olhar para ele. Não estou dizendo que a gente vai deixar de lado sempre o celular, porque ele é necessário. A tecnologia, a informação, a evolução, ela vem por boas finalidades. Nós não temos ela ao acaso, mas ela precisa ser controlada. Ela não pode ser uma distração da nossa educação familiar. Eu não posso botar um vídeo no YouTube para o meu filho assistir e entender como é que é o ideal para ele ser criado. Eu tenho que assistir o vídeo e desligar o telefone e ir lá fazer. Eu tenho que atentar a momentos que eu possa dar melhor e que eu me sinta melhor, da melhor forma possível para fazer essas correções. Falar com amorosidade, com carinho. É lógico que nós vamos ter que ser firmes e enérgicos muitas vezes. Mas que haja amor naquilo também. Porque por amor a gente diz não. Por amor a gente corrige, por amor a gente muitas vezes levanta o tom da nossa voz. Nós também fomos corrigidos assim. Não quer dizer que eu quero tratar o meu filho como eu fui educado. Não. É para isso que nós evoluímos também. E nós criamos consciência. Só que muitas vezes, de forma inconsciente, nós repetimos as mesmas ações dos nossos pais. Então, se vale uma dica, e eu também já falei isso 1 milhão de vezes aqui. Nós, na maior parte dos que estão aqui, que tem da minha idade para mais, não recebemos um eu te amo, não fomos agraciados com abraços, carinhos, demonstrações de afeto pelos nossos pais. Mas isso não quer dizer que eles não nos amem. Eles só não sabem demonstrar. Porque não aprenderam e é aquela coisa que a gente replica por ação, né? Por visualização. Mas a gente se deu conta que, é bom ser abraçado. É bom dizer eu te amo, é bom ouvir te amo, então a gente começa a agir. Aos que são avós, numa intensidade muito maior de amor e entrega. Tenho certeza disso, porque eu vi isso acontecer dentro da minha casa. Um amor extraordinário de paternidade e maternidade se replicar para os netos. Porque já passou a fase de correção e é uma fase de contemplação que os avós têm. E talvez se a gente perguntasse para eles, vocês voltariam e fariam diferente? Eles voltariam. E pelo menos demonstrariam mais afeto. Mas eles fazem isso. E que bom agora, quanto filho, nós podemos olhar o amor que eles entregam aos nossos. E se não foi antes, digam agora eu te perdoo, porque você não sentia isso antes. Mas agora eu te vejo, e como é bom a gente ver a demonstração de amor para aqueles que são da nossa prole. É como se a gente recebesse aquilo junto, e a gente recebe. É nosso filho, é fruto do nosso ventre, do nosso ser. E tem alguém amando ele de forma tão incondicional que não tem como eu não me contaminar com isso. A correção faz parte dos pais. E nós temos que tomar esse papel. Mas não esqueçamos de fazer correções com amor, com carinho, entendendo que o outro é um ser eterno também. Pequeno em corpo, mas grande em espírito. E por fim,
A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigências. Mas à luz do Evangelho caminharão todos rumo da era nova, compreendendo que se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Essa é a palavra. Equilíbrio de amor. Seja para demonstrar carinho, seja para corrigir, seja para orientar ou seja para punir. Nós precisamos desenvolver em nós, se não os fazemos, mas talvez é o momento de nós colocarmos em prática através dos nossos filhos, porque somos responsáveis por aquilo que nós fizemos com relação a eles, mas também por aquilo que deixamos de fazer, porque nós lá responderemos pelo compromisso assumido. E tomara que a gente tenha cumprido o nosso papel. Então, sejamos capazes de estabelecer ou de orientar os nossos filhos a serem resistentes, resilientes, pacientes, amorosos, bondosos, caridosos, humanos. Não é porque nós não aprendemos que nós não vamos fazer. Tudo que nós aprendemos aqui, seja através dessa fala, daquilo que nós estudamos na casa espírita, através dos vídeos que a gente assiste nas redes sociais, seja num livro que a gente leu, não tem valor se nós não colocarmos em prática. Tudo isso vem como um impulso de transformação para cada um de nós. E nós precisamos assumir o compromisso firmado antes desse corpo aqui. É isso. Muito obrigado pela paciência de vocês. Espero que vocês reflitam sobre aquilo que nós tratamos aqui, aos que são pais, aos que são filhos, aos que já passaram por todos esses processos e estão no ápice da contemplação afetiva que os avós têm. E se tem, ao longo dessa caminhada, ainda alguma dificuldade com os pais de vocês, revejam. Baixem o pedestal do orgulho, da vaidade e do ego e reconheçam que quem precisa fazer a transformação é quem tem mais conhecimento. E nesse momento eu considero que cada um aqui dentro dessa sala tem mais conhecimento porque veio aqui buscar. E não recebeu pouca informação. Recebeu o suficiente para chegar lá e dizer: eu te perdoo, eu te amo, obrigada. Porque se ainda não dá para dizer eu te amo porque está tão magoado aqui pelo que aconteceu, agradeça, porque você só está aqui sentado porque duas sementinhas foram unidas e numa explosão energética cada um de nós nasceu. Seja na condição que foi. Desejado, indesejado, planejado ou não planejado fisicamente. Nós temos a obrigação do reconhecimento. E essa, a energia da gratidão, transforma muito mais do que a gente possa imaginar. Só o fato de agradecer, seja através de uma oração, mas eu tenho certeza que o dia que vocês botarem uma cadeira na frente dos pais de vocês e dizerem obrigado pela vida que vocês têm, que nós temos, vai ser transformador. Então, obrigado mais uma vez pela paciência. Peço que vocês relaxem, respirem, se concentrem para que a gente possa finalizar essa explanação e esse momento com a energia que já está colocada aqui. Pedindo a espiritualidade que oriente, intua, nos conscientize da grandeza que é essa experiência. Se somos pais, da nossa responsabilidade, se somos filhos, do nosso compromisso também. Obrigado, Divino Mestre.
Obrigada aos nossos amigos espirituais que incansavelmente, perdoem a palavra, mas buzinam nos nossos ouvidos todos os dias para que a gente tenha mais paciência, calma. Vai lá, dá um abraço. Por que tu fez isso? Eles estão aí amorosamente nos auxiliando nessa tarefa tão grandiosa de sermos pais e filhos, que nos permitiu estar aqui recuperando tantos erros cometidos ao longo de tantas encarnações. Que é o momento que nós sairmos dessa casa, desse ambiente, munidos dessa energia, desse calor afetuoso, carinhoso e amoroso do nosso Pai Maior, que nos possibilitou essa experiência. Nossos olhos, nossos corações contemplem a beleza de tudo que estiver no nosso caminho, a necessidade daqueles que estão na nossa caminhada, sobre a nossa configuração familiar, e que nós, enquanto seres em aprendizado, tenhamos a condição, a humildade e a amorosidade de reconhecer que se temos condições, ferramentas e instrução, só nos falta a prática. Muito obrigada por esse momento, muito obrigada por teu amor, e que assim seja.